Latafamir, ele muda totalmente a chave quando se diz respeito ao seu irmão de coloração verde, um frasco de cor verde, que eu já fiz resenha anteriormente aqui, tá? Mas sem mudar o aspecto dos seus frascos, tá? Porém, aqui nós encontramos o cervo com a coloração negra, tá? Com os pelos negros, né? Amir, ele veio para ser usado em temperaturas mais amenas. Não é um aroma original, não vou dizer que é um aroma original, porque eu já senti esse tipo de aroma em algumas fragrâncias com esse conceito, tá? Principalmente voltado para o lado do Oriente Médio. Ele se aponta com tendências mais para aromas amadeirados, para aromas orientais. E quando eu digo aromas orientais, eu estou dizendo também na questão de oriental de ser doce, levemente doce, tá? Pisando um pouquinho ali no seu território gourmand, né? E ele pode ser interessante, por um ponto de vista, para as pessoas que busquem aromas amadeirados, um pouco mais contidos no decorrer da sua evolução, né? E que queiram adentrar nessa linha de perfumes com o termo perfumaria árabe, nesse conceito de perfume árabe, com aromas um pouco mais exóticos ou aromas um pouco mais diferenciados, tá? Ele abre essa fragrância, ela abre muito rapidamente, tá? Com uma nota de maçã, mas é uma maçã cristalizada, que vai trazer um dulçor ali na sua abertura, devido à própria maçã, né? Ser doce com aspectos cristalizados, um alecrim que vai trazer um aspecto um pouco canforado e mentolado, e uma pimenta rosa que ela vai ser picante e ao mesmo tempo vai ser um pouco fresca. Com isso, essas notas de abertura elas se amenizam em pouquíssimos minutos, e já começa a adentrar uma nota de cravo, que é uma especiaria, né? Ela começa a adentrar ali de uma forma um pouco mais forte, tá? Mas ela vai dando um declínio e trazendo algumas notas florais exóticos, que é onde eu citei que eu já senti esse tipo de fragrância. Um exemplo aqui que eu dou é o Rosé do Mateu número 5. Algumas pessoas a comparam essa fragrância aqui com o Rosé do Mateu número 5, number 5, né? Mas é por causa exatamente dessas flores que nós encontramos aqui, que seria o lírio, né? Que ele vai dar um aspecto fresco e delicado à fragrância. Vai trazer também a orquídea, que é um aroma sofisticado, bastante elegante, e o jasmim, né, que ele vai ter uma tendência doce e também floral, mas nesse caso dessa fragrância ele vai pender mais para o lado doce, tá? Se juntando com aquela parte inicial da maçã cristalizada. Então aí nós já temos um conceito de um floral com uma nota de uma fruta cristalizada que já vai estar trazendo uma docevidade a essa fragrância. Com isso nós vamos ter ali um toque de madeira de oud que está presente nessa fragrância. Mas esse oud ele vai aparecer um aspecto mais limpo, quase que chegando num aspecto de nozes levemente torradas,
tá? Não é aquele oud sujo. Não, não é um oud sujo, na minha opinião, tá? E a parte mais interessante dessa fragrância é que esse oud, apesar de não estar descrito, essa nota que eu vou falar agora aqui, é clara e nítida a percepção, ao olfato, que a Lattafa colocou nessa fragrância a nota de açafrão, juntamente ali com o oud. Porque esse açafrão, ele vai dar um aspecto de um couro levemente emborrachado, tá? Você vai começar a sentir essa mistura desse oud mais limpo, com as características de nozes torradas, juntamente com esse açafrão que vai trazer essa característica a essa fragrância, tá? E aí, conforme ele vai evoluindo, vai entrar uma nota extremamente interessante e a mais deliciosa dessa fragrância, na minha opinião também, que é a nota de patchouli. Essa nota de patchouli, ela vai trazer mais docilidade a essa fragrância, vai trazer um tom um pouco mais escuro, você vai sentir uma sensação mais terrosa também a essa fragrância. Esse patchouli, ele vai ter um encargo ali de levar você, de transportar você a um lado oriental, e não um oriental que eu digo, um oriental do Oriente Médio, e sim de um perfume com características orientais em matéria de docevidade. Não que seja um doce absurdo, não, é um doce extremamente contido, que vai poder, dependendo muito do seu olfato, lembrar nota de cacau, cheiro de cacau, o chocolate amargo, diria até, tá? Essa é a sensação mais gostosa que eu consigo sentir nessa fragrância. Nisso vem uma nota de cipreste, que essa nota de cipreste, ela vai estar levemente canforada e com algumas propriedades um pouquinho frescas. Um toque de ládano que vai dar um aspecto um pouco mais ambarado a essa fragrância, com nuances também de couro, tá? E um vetiver de fundo que vai dar um peso um pouco maior a essa fragrância, trazendo um lado um pouco esfumaçado e também um pouco empoeirado, tá? Nessa parte que eu disse para vocês, desse toque, dessa assinatura da Lattafa, é exatamente onde eu sinto também uma proximidade com o Oud of Glory, da mesma marca, tá? Então, esse perfume, ele caminha por lados diferentes, mas ao mesmo tempo ele faz te lembrar alguns outros perfumes. No caso, o Oud of Glory e o Rosendo Mateu Number 5, ou número 5, por causa dessas notas florais. E o que vai restar na sua pele vai ser a maçã, com aquele toque doce cristalizado, um aspecto doce floral do jasmim, esse patchouli, que vai te dar essa remanescência de um chocolate amargo, um pouco terroso, escuro, um oud limpo, que vai te dar uma característica de nozes, né? Ou noz torrada, tá? Um ládano acourado e ambarado, e um vetiver esfumaçado e empoeirado. É uma fragrância que ela tem, na minha pele, pelo menos uma fixação de umas 7 horas, mais ou menos,
tem uma projeção de 1h30 mais ou menos. É um perfume para uso noturno, temperaturas mais baixas. Após a sua meia hora de aplicação, ele se torna um perfume um pouco mais, quando ele começa a acalmar aquela parte do cravo e começa a adentrar nas notas amadeiradas, ele começa a dar um declive, tá? E ele começa a ser um perfume um pouco mais intimista, mas não aquele intimista rente à pele. É um perfume que você vai sentir uma aura perfumada, não vai incomodar ninguém, mas é um perfume sedutor, na minha opinião. É um perfume bastante sedutor, é um perfume sério, elegante e um perfume que não é evasivo, tá? Você vai sentir essa aura perfumada, ele vai deixar um leve rastro de mistério no ar, que ele tem essas propriedades, tá? Ele tem essas propriedades e tem essas passagens com perfumes que eu já citei aqui no vídeo. Ode of Glory e o Rosé do Mateu número 5. Essas são as minhas considerações a respeito dessa fragrância, tá? Pode ser também um perfume, uma fragrância, para quem tem curiosidade em querer adentrar nesse mundo de perfumaria árabe, diferente, um pouco diferente, tá? Com essa remanescência árabe aí, pode ser um perfume sim de entrada, mas eu não recomendo a compra às cegas. Se alguém se interessar, procure alguém que tenha um Decan, né, para você provar e ter essa experiência com essa fragrância. Fica aqui a segunda parte da trilogia da linha Amir, Al Noble, o Amir da Latafa. Eu espero vocês no último vídeo dessa trilogia.